Diese explica como a PEC da Previdência de Bolsonaro afeta as mulheres brasileiras. Nota técnica deixa claro que as mudanças são especialmente perversas para as trabalhadoras. A reforma da Previdência do governo Bolsonaro traz mudanças, entre aspas, mais amplas, profundas e duras nas aposentadorias da população que as propostas tentadas pelo governo Michel Temer. Exceto pelos militares, as novas regras vão impactar na vida de todos os brasileiros, trabalhadores públicos e privados, ativos e inativos, quem ainda nem começou a trabalhar e até quem já está aposentado. Mas quem vai sofrer mais se as novas regras forem aprovadas mais uma vez serão elas, as mulheres. Em nota técnica para marcar o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira 8, intitulada PEC 06/2019, as mulheres outra vez na mira da reforma da Previdência. O Diese avalia o prejuízo para as mulheres. Nas cidades, a proposta aumenta de 60 para 62 anos a idade mínima para que as mulheres alcancem a aposentadoria. No campo, a mudança ainda é pior. Hoje, aposentadas aos 55 anos vão ter que trabalhar 5 anos mais, até os 60 anos de idade. Para os homens, em comparação, as idades mínimas continuam as mesmas, 65 nas cidades e 60 no campo. O tempo mínimo de contribuição, que passaria de 15 para 20 anos, sem distinção entre os sexos, também penaliza mais as mulheres, pois desconsidera o tempo gasto ou o maior tempo gasto por elas no trabalho doméstico, não remunerado, a chamada dupla jornada. O Diese cita dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, contínua do IBGE, que é um Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o referente em 2017, mostrando que, abro aspas, as mulheres ocupadas dedicavam em média 17,3 horas semanais à realização de afazeres domésticos, contra apenas 8,5 horas semanais por parte dos homens. Se considerada a soma entre as horas de trabalho produtivo e reprodutivo, a chamada dupla jornada, as mulheres passam semanalmente 54,2 horas trabalhando, enquanto os homens trabalham 49,9 horas semanais. A grande maioria das mulheres já se aposenta hoje por idade. A hora que se associa uma elevação da idade mínima, somado ao aumento do tempo de contribuição, vai acabar impedindo que uma parte significativa das mulheres se aposentem, analisa a economista Patrícia Pellatieri, coordenadora de pesquisas do Diese. Ela diz que todos os elementos da proposta de reforma da Previdência do governo Bolsonaro prejudicam os trabalhadores de maneira geral. Abro aspas, mas no caso das mulheres tem um elemento a mais no grau de perversidade. Fecho aspas. A economista afirma que essa vilania específica com as mulheres serve de estímulo para que elas se retirem do mercado de trabalho e se relaciona com o conservadorismo expresso por membros da equipe do governo. Damares Alves, ainda antes de ocupar o cargo de ministra dos Direitos Humanos
da Igualdade Racial e das Mulheres no governo Bolsonaro, afirmou que as mulheres nascem para serem mães e que, no modelo ideal de sociedade, elas viveriam apenas em casa, sustentada pelos maridos. Abro aspas, e isso não é tudo. Além das mudanças previstas na aposentadoria, a PEC 06/2019 da dita reforma também propõe restringir os valores e as atuais regras de acesso às pensões por morte, ao acúmulo de benefícios e ao BPC. Em todas essas situações, as mulheres são o público majoritário e serão, por isso, mais atingidas do que os homens. Fecho aspas. Hoje, o benefício de prestação continuada BPC garante um salário mínimo a partir dos 65 anos para homens e mulheres com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo sem tempo mínimo de contribuição. Com as novas regras, o governo pretende pagar dos 60 aos 70 anos benefício no valor de R$ 400. O salário mínimo só seria garantido a idosos a partir dos 70 anos de idade. Mais dramática será a implementação do chamado regime de capitalização, que prevê a contribuição do trabalhador em contas individuais, numa espécie de poupança. Abro aspas, esse sistema é uma ameaça à luta das mulheres brasileiras por equidade de gênero e em face das experiências internacionais, amplia as diferenças existentes entre os sexos nas condições de acesso aos benefícios previdenciários. Fecho aspas, diz a nota. As mulheres também são maioria, 83,7% entre as pensionistas, e por isso as mais prejudicadas com as novas regras. Hoje, o valor da pensão por morte é igual a 100% do benefício do segurado que falece. Pela proposta de Bolsonaro, seria pago uma cota de 60% do valor do benefício do morto, mais 10% para cada filho dependente. O governo também quer desvincular as pensões do valor do salário mínimo. Todas essas mudanças são, abro aspas, instrumentos de exclusão das trabalhadoras, sobretudo as mais pobres, da proteção da previdência pública, fecho aspas, segundo o Diese. Inserção desigual. Segundo o Diese, as mudanças pretendidas na Previdência prejudicam mais as mulheres devido à sua inserção mais precária no mundo do trabalho. A taxa de participação delas no mercado, que é de 52,7%, é menor em relação aos homens, que é de 71,5%, e estão em condições menos valorizadas socialmente, e eles têm rendimentos 28,8% maiores que elas em média. Elas também são mais atingidas pelo desemprego. Em 2018, a taxa de desocupação entre os homens era de 10,1%, enquanto que para as mulheres chegava a 13,5%. Das mulheres que estavam no mercado, quase metade, 47%, não tinham registro em carteira, trabalhando por conta própria ou em postos informais. Uma em cada 3 ganhava até um salário mínimo. Nesta parcela mais vulnerável, 64% não contribuíam para a Previdência Social. Com informações de brasildefato.com e imagens da internet.